Bom dia, Camila. Espero te encontrar muito bem. Nossa internet tem um pequeno delay, mas a gente vai realizar essa entrevista com muitíssimo afeto. Apresento vocês Camila Rummel, terapeuta de Body Talk e psicóloga de Brasília, colega recente de BAI. Sei que deve estar recém-aprovada na prova de certificação, que é um processo longo de certificação avançada. Ela vai contar tudo isso pra gente. Então, para começar, Camila, conta pra gente como é que o Body Talk chegou na sua vida. Em primeiro lugar, gratidão, Nirvana, obrigada por esse espaço, você é muito querida, assim. E, bom, é isso, assim, o Body Talk chegou na minha vida em 2008. Eu fazia graduação em psicologia e aí a Juliana Salima, ela era minha veterana, a gente fazia estágio no mesmo lugar, e de repente, lá no tribunal, no TJ, tinha algumas terapeutas também que faziam body talk, e aí uns amigos começaram a receber sessão e falar umas coisas, eu fiquei curiosa com aquilo. Depois eu vi uma palestra do John aqui em Brasília, né, do Dr. John, e foi assim, né, porque pela primeira vez eu senti que alguém estava falando coisas que é isso mesmo, sabe? Era como se eu intuitivamente já soubesse aquilo e acreditasse naquilo, mas meu Deus, tem um sistema que está traduzindo, né? Eu era, imagina, 20 e poucos anos, assim, na graduação, então para mim foi bem marcante, né? Então, depois disso eu fui fazer o acesso, e aí fui fazer fundamentos, comecei a, né, me tratar com Body Talk, então foi muito forte, porque eu tinha toda essa matriz acadêmica da psicologia, né, de uma área de saber, né, e o Body Talk, ele transcendia todas as áreas de saber, né, as fronteiras, então eu me via um pouco nesse desafio também de como integrar isso, né, que eu estava lá, e um trabalho que eu gostava, porque eu já estagiava com psicoterapia, né, assim, com a clínica, né, aprendendo ali, então essa história da minha vida sempre foi um pouco de integrar essa prática da psicoterapia e do Body Talk. E eu sigo até hoje fazendo isso, assim, né? Conseguindo manter as duas, o que eu acho bem legal. Acho que cada uma tem o seu lugar, assim. Mas foi um encantamento. Eu sou apaixonada por Body Talk até hoje, assim, né? Acho que... Sim, E aí, eu tenho dito para as pessoas que de fato esse apaixonamento ele é espontâneo, natural, né? Ele não é nada que, sim, algo que nos captura, algo nessa palestra. Quando foi essa palestra do Dr. John em Brasília, que ela é icônica na história do Body Talk no Brasil? sim, então, assim, eu lembro de chegar, eu nem lembro exatamente onde é que foi, assim, mas eu lembro de chegar num lugar, num auditório lotado de pessoas, né, e aquele senhor, assim, e aí tinha amigos meus da graduação, sabe, e eu, assim, gente, esse negócio aí, porque é isso, assim, na época eu tava um pouco aberta, eu tava fazendo uma formação em terapia comunitária, sabe, eu tava muito, assim, aberta no meu horizonte de possibilidades, né, de atuação, e foi um negócio muito marcante pra mim, porque realmente aquilo me mexeu, assim, eu vi muita propriedade, né, dele falando de coisas que para mim faziam muito sentido, assim. Então, eu lembro que, né, que a Juliana estava traduzindo, e aí eu fui entender, né, que ela... Foi isso, assim, então eu peguei o começo dela trazer isso para Brasília, né, porque em Sim. Brasília até então não tinha curso de Body Talk, e aí ela... Então, a gente foi da primeira turma de fundamentos daqui, né? Tá. Foi uma coisa assim, esse início desse nascimento da matriz aqui foi muito gostoso, assim, tinha um clima todo mundo de é isso, né? O que é isso? De novidade, vamos estudar junto. Era uma coisa bem gostosa, bem de ninho, assim, Sim. sabe? E quando foi isso, Camila? Você se lembra quando foi essa palestra do Dr. John? Eu tô tentando lembrar, porque eu lembro exatamente da data do curso de fundamentos que eu fiz o primeiro, que foi em março de 2009. E o acesso eu fiz um pouco antes. Aí eu não lembro se foi em janeiro de 2009 ou se foi final de 2008, mas a palestra do Dr. John foi logo antes disso. Então, assim, foi ali nesse comecinho, assim. Que Não sei bonito. precisar a data. Não tem É, problema, não tem problema. É super bonito ver esse nascimento e ver esse nascimento por esse olhar, né, aberto, jovem e interessado, né, curioso. Vou situar as pessoas de que o Dr. John que a gente está falando é o Dr. John Waldheim, o fundador e criador da técnica, e que a Juliana Salima
é essa terapeuta responsável por ter começado, né, grande parte da matriz aí em Brasília, de ter movimentado tantas coisas que vieram depois, né, e que é uma figura fundamental para a Matriz Brasil. Então, Brasília é muito acarinhada por todos nós terapeutas de Body Talk das outras cidades, porque é uma matriz muito saudável, né, e me parece que ela nasceu também de uma forma muito saudável, né. Como foi depois de fundamentos, depois dessa introdução mágica ao sistema, como é que foi sua progressão ao longo dos anos com o Body Talk? Como é que você foi ensaiando e experimentando essa integração com a prática clínica psicoterapêutica? Então, teve isso, né? A gente teve esse curso em 2009, então a gente formou esse grupinho de estudos, né? Toda semana, era um grupo super ativo de práticas de estudo. E eu fui super sedenta, empolgada, né? Então, me certifiquei em 2009 mesmo, né? Com a Karen Atkins, que é uma figura super legal, uma instrutora que também é musicista, né? Que isso também faz parte da minha história, né? Essa história com a música. Então, foi bem legal, assim, que foi no final de 2009 que ela veio para Brasília. Acho que foi a única vez que ela veio. E aí foi isso, assim, eu me certifiquei como terapeuta de Body Talk e eu ainda não tinha formado em psicologia, né? Então, assim, não tinha terminado minha graduação. Então, era assim, eu já atendia, né? Comecei a... primeiro a gente faz aqueles atendimentos de treinamento, depois eu subloquei um espaço. Que na época, minha psicóloga, assim. E foi muito legal, porque as pessoas começaram a me procurar muito por conta do Body Talk. E aí, quando eu formei, né, finalmente, assim, já... Uau, 6 anos de graduação, eu queria muito atender com psicoterapia. Então, no começo foi muito desafiador, porque são matrizes muito diferentes, né? E aí, no começo eu tinha uma coisa assim de atender psicoterapia num dia, Body Talk no outro dia, e as pessoas não se misturarem muito, porque eu tava precisando ainda, eu acho que fortalecer, sabe, assim, essa prática, né? E aí, acho que depois as coisas foram se resolvendo internamente, assim, eu acabei, dentro da psicologia, indo fazer uma especialização em psicologia junguiana, né, que foi onde eu me assentei, eu acho que dialoga muito com o sistema Body Talk também, né, e é isso, assim, acho que a partir daí a vida trouxe várias trajetórias, porque eu também durante esses 10 anos, antes também de terminar a graduação, eu, como toda boa brasiliense, passei no concurso público, né? Faz parte aqui do nosso contexto, muito por uma questão, não de sonho, nunca quis isso, mas por uma questão mesmo de independência financeira, queria ter autonomia, queria ter grana para aportar mesmo, né? Foi isso que me possibilitou, inclusive, fazer os cursos de Body Talk, e aí viajar, enfim. Mas então eu sempre levei o consultório meio paralelamente. Então tinha aquele sonho de... Então eu tinha a clínica, e aí tinha essa coisa meio de empresária, de terapeuta, mas também era servidora pública. E aí em 2011 eu engravidei, né, da minha filha. E aí foi uma mudança, assim, na vida, né, em termos de muitas frentes profissionais. E eu falei, uau, agora eu preciso fazer algumas escolhas, né? Então, aí foi um momento que deu uma recuada no consultório, e aí eu fui atendendo mais pontualmente. E aí, bom, não sei, né? Tem muitas coisas depois disso, assim. Mas, não sei por onde que a gente vai caminhar, né? No sentido de eu falar da minha vida pessoal, dessa experiência da maternidade, depois outros caminhos que me chamaram também, não sei. Como é que a gente... Sim, mas eu acho que tem algo de muito bonito aí, que aonde você está contemplando, né, as possibilidades que a vida te trouxe, que é o Body Talk sempre oferecer ao terapeuta, como você está contando sua história, mas também ao paciente. E aí eu fico aqui já uma intenção de você nos contar um pouco como tem sido para você essa escuta do percurso dos pacientes, que é a jornada está aberta, né? Várias possibilidades o tempo todo, né? Eu sinto isso bastante com Body Talk como prática terapêutica, né? É claro que toda a terapia, ela é a da escuta, ela é a do respeito inigualável a qualquer escolha e opção que a vida ofereça ou que o paciente caminhe, mas o Body Talk, por ser essencialmente um trabalho de escuta num nível muito profundo e que entrelaça tantos níveis da vida, todo o tempo a gente se vê nesse lugar de contemplação, você não acha? Onde é assim, puxa, qual é a possibilidade, né?
quais as inúmeras possibilidades que me abrem agora. Então, esse seu vagar agora me conta um pouco sobre isso, né? E você retomou, pelo que eu já sei, porque você está de consultório novo, você está ficando avançado, então você retomou a todo vapor a prática de atendimento com Body Talk. Conta pra gente, o que é essa certificação avançada, né? Eu estava em algumas entrevistas, eu vou aproveitando para contar para as pessoas que assistem, que não conhecem o sistema, como é que o sistema se organiza, se estrutura, inclusive para o terapeuta. Você está passando, então, por um processo de certificação para se tornar terapeuta de Body Talk avançado. Conta pra gente desde como foi essa escolha, até como tem sido essa experiência, né? Tem uma foto sua linda, logo antes da prova, cheia de protocolos e manuais, estudando. Conta pra gente como foi essa experiência e como tem sido essa experiência de vir a se tornar, então, terapeuta de Body Talk avançado. Então, acho que vem um pouco coroando um certo processo que eu vim, então, resgatando nos últimos anos, né? Porque aí com a maternidade, eu também, chegou uma época que eu mergulhei muito num caminho de meditação, de autoobservação, então, tudo isso me trouxe para um lugar mais, né, do ninho, e aí chegou uma hora que eu senti muito essa necessidade de retomar minha vida profissional como terapeuta de Body Talk mesmo, assim, né, e psicóloga, porque dentro da instituição, embora eu fosse psicóloga dentro de um órgão público aqui, mas era um trabalho muito focado no trabalho, e aí, enfim, depois eu acabei saindo disso. Eu tava muito querendo ancorar minha energia no consultório, porque é algo que eu sinto que é isso, né, a gente sente em alguns momentos que a gente quer fazer isso da vida mesmo. Então, quando eu tomei né, reafirmei esse propósito, então voltei mesmo para a matriz, né, assim, com tudo, e aí né, fui me estruturando em termos de consultório, esse já é o terceiro, agora eu acho que eu vou dar uma estabilizada aqui, porque é um espaço, né, que eu tô com ele integralmente, então tá sendo bem gostoso isso. E eu acho que a certificação avançada, ela veio um pouco nesse lugar, assim, porque eu acho que é isso, né, quando a gente começa, para quem está tentando se certificar como CBT, eu acho que dá para fazer uma analogia, assim, no sentido de que o estudo, ele estrutura o conhecimento interno, né? É diferente de quando você vai estudar para você... Se você quer informação, você quer ler, você quer aprender, mas não tem um compromisso em ter que comprovar que você, né, internalizou aquele conhecimento. Então, para mim, esse chamado vem muito mais no sentido de eu organizar essa informação internamente, né? Porque a formação de Body Talk é isso, né? Uma formação continuada para o resto da vida, né? Tem muitas coisas assim. O campo está aberto, né? A jornada está aberta, como você falou. Mas eu acho que é isso. Em alguns momentos, eu senti, para mim foi importante organizar. Então, é isso, né? Quando a gente vai repetindo, a coisa se assenta em outros lugares. E aí eu senti uma diferença muito grande, assim, inclusive nas sessões, sabe? De como que as informações chegavam. Então, para mim, vem como um pouco um fruto desse processo que vem acontecendo naturalmente, assim, de assumir que é isso, né? É isso para a vida. Então, tá sendo bem especial. A prova foi isso que você falou, né? São 6 horas de prova dissertativa, são 2 provas. Então, assim, a gente sai com dor na mão, né? Mas acho que foi bem legal, assim. A gente fez o BAI, a informação estava fresquinha, a gente tinha feito um grupinho de estudos, né? Com a Ingla, com a Lu. Então, foi legal, assim, ter passado por essa etapa das provas. Agora segue, né? Tem os estudos de caso, tem algumas coisinhas ainda para finalizar esse processo, mas é um alívio, assim. Sim. Uma alegria também. Sim, eu te congratulo e falo para todo mundo aqui em vídeo aberto, público, que aguardem-nos. A gente está chegando com tudo, né, Camila? Eu acho que essa, não é verdade? Essa força de matriz da gente avançar e da gente amadurecer a matriz do Body Talk no Brasil como um todo, desde a formação dos terapeutas que se tornarão terapeutas avançados, até mesmo quanto isso vai significar mais instrutores de Body Talk Acesso, mais instrutores de fundamentos e a gente crescer mesmo. Eu acho que está se tornando inevitável o Body Talk, assim como na sua vida pessoal. Ele voltou com tudo e você abraçou com toda a força. Me parece que isso também é um movimento da matriz como um todo. Eu vou dar uma pausa e a gente retoma. Então, muito bem. A gente estava falando aqui de como essa intensidade de formação nos atravessa, né? Como isso está significando para você esse novo olhar
né, entre a sua prática de terapeuta de Body Talk e a sua formação e prática como psicóloga. Como você está vendo agora, na maturidade da sua prática, esse entrelaçamento, essas relações que podem... Você agora nos presenteou com esse amadurecimento, essa especialização que você tem na psicologia junguiana. Conta pra gente essas relações da sua especialização com o Body Talk. Como é que está sendo isso para você? Uhum. É uma coisa que vai se revelando, né? O gostoso desse trabalho é ver que o trabalho vai se revelando, né? Não tem um a priori. E eu tenho visto, é isso, assim, hoje eu tenho, né, pessoas que estão comigo em processo de psicoterapia, pessoas que estão só com Body Talk, mas geralmente os clientes de psicoterapia fazem Body Talk também, porque é isso, né? São coisas que se complementam muito bem, assim. Eu sinto que, né, a psicoterapia e aí a linha junguiana que eu tô, mas de forma geral, né, elas têm esse lugar que eu acho muito legal de trazer o sujeito para colocar em contato, né, de se observar, de observar os conteúdos. Então, eu gosto de trabalhar muito com sonhos também, que às vezes são formas do inconsciente dar aquela escapadinha naturalmente, né, que são recursos, assim, ou então observar aquilo que incomoda, né, os espelhamentos, as situações, e observando. Eu acho a diferença na psicoterapia é que o sujeito é convidado a entrar em contato com isso de uma maneira muito a gente valorizar o lugar dele, né, do que ele está sentindo. Então é muito esse lugar. E o Body Talk, por mais que a gente não, a gente também está fazendo isso, só que de uma outra maneira, né, porque o terapeuta ele ajuda a nomear algumas coisas que ainda não estão muito claras, e aí isso ajuda também na pessoa tomar consciência dos processos dela. Então eu sinto que eles se complementam muito bem na medida em que as coisas que a gente trabalha na sessão, elas às vezes estão entrelaçadas com a psicoterapia, ou às vezes a pessoa sonha uma coisa depois da sessão e é que ela traz aquele conteúdo. Então eu tenho um espaço de elaborar pela fala também, porque a fala também organiza. Às vezes a gente acha que a fala, não, a gente só vai falar daqueles 10% do iceberg que estão lá em cima, do que a gente tem consciência. Mas eu diria que não, assim, a fala ela tem o potencial também de ampliar se a gente faz ela a partir de uma escuta mais profunda, né? Então ela também ajuda a organizar isso. Então, né, a linha que eu trabalho, que é uma linha mais assim, consciente profundo, ela também tem essa interface, né? Mais no universo simbólico, e aí, né, esse universo entre Body Talk e Mindscape, às vezes os símbolos vêm, né? O Mindscape é muito parecido com a imaginação ativa, né, junguiana também. Então, tem algumas coisas que dialogam aí, né? E que é muito bonito de ver, assim, né, na prática. Cada sessão é um universo, né, assim, que se revela. Eu fico super encantada, assim, com o trabalho. É verdade. E isso é diário, né? É um presente diário. Eu faço voz àquele coro de que a gente chega na clínica, enfim, no início do turno, com disposição de um certo jeito, mas eu saio melhor, né? Porque é um encantamento a cada surpresa, a cada revelação, a cada história que vai se desenrolando, né? Você estava falando agora um pouco do Mindscape, acho interessante poder compartilhar com as pessoas, ainda mais nessa relação que você fez sobre conceitos, contar um pouco para as pessoas a sua experiência com o Mindscape, a sua experiência com o Mindscape também conectada à ideia de estudar ou destrinchar os sonhos na prática terapêutica. Conta pra gente como é a sua prática de Mindscape, para as pessoas conhecerem um pouco mais do Mindscape, para quem não conhece, e como você faz essa relação com a prática terapêutica. Então, Mindscape é essa ferramenta que a gente usa, né, mas que o Jung já trazia nessa forma da imaginação ativa, né, que é a gente deixar o inconsciente se manifestar, mas tem uma certa conduçãozinha, né, então quando a gente cria a nossa oficina no Mindscape tem um direcionamento, né, agora você vai encontrar isso, tal coisa, e as imagens aparecem, né, então essa capacidade nossa de produzir imagens, né, é uma característica natural do ser humano e que tem um potencial incrível, porque quando as imagens vêm,
espontaneamente, elas trazem conteúdos inconscientes, né? Então, o Mindscape, ele é certamente uma forma de autoconhecimento, porque muitos dos conteúdos que aparecem ali dentro da nossa oficina, né? Das coisas que vão se modificando, dos conteúdos, das pessoas que aparecem, a maneira como elas aparecem. Então, tanto no nosso processo individual, né? Da gente ver, por que essa figura está dessa forma, se apresentando dessa forma? Geralmente aquilo é um aspecto nosso, né? Interno. Então, abrir essa escuta é muito legal. E aí, como terapeuticamente eu uso o Mindscape para fazer sessões de body talk, né? Eu acho que então isso às vezes traz imagens, né, que agregam aí na compreensão da dinâmica que a pessoa está trazendo naquele momento. E às vezes eu conduzo também exercícios de imaginação ativa na psicoterapia, né? Que aí não são dentro do contexto de Mindscape, mas são esse convite a essa escuta profunda e de trazer imagens que possam ampliar o sentido. Porque às vezes a gente está numa fala, aconteceu isso, aquela pessoa isso, e eu aquilo, e eu não aguento mais isso, não. Enfim, normal, né? Ser humano, todos nós. E aí às vezes tem um convite a silenciar, então é um pouco esse estado de entrar um pouco mais em alfa dentro da linguagem do Mindscape, mas isso, de mudar a frequência cerebral e desenvolver uma escuta mais profunda e deixar vir outras possibilidades. E aí, quando vem o símbolo, né, a imagem, ela vem com um excedente de significado, que aí não é aquela nossa fala estruturada desde uma cognição, uma lógica, né? Ela tem outros sentidos profundos que aí a gente vai trazendo, elaborando, ampliando junto, né, no consultório, assim. Sim, me parece que aí você está nos presenteando de um ponto de conexão muito profundo, do qual você já falava agora há pouco, mas que o Mindscape pode ser uma linda ponte de prática e que conta muito para todo mundo que está assistindo o que é o Body Talk, né? Onde é que ele atua, onde é que ele mora, né? Eu acho que esse ponto de intersecção, esse ponto de coesão que você achou da prática clínica terapêutica e do próprio Mindscape dentro do sistema Body Talk revela bastante por onde você passa, né? Quais são as suas credenciais do inconsciente que você tem navegado e trafegado constantemente. É muito bonito poder ouvir isso. Acho que sempre tem, a gente trocou, né, uma prática, não sei se foi de diafragma, Camila, não sei que técnica foi, mas a gente trocou num curso de biodinâmica uma prática, né? Então, para quem está assistindo nos cursos de Body Talk, a gente aprende a técnica e depois vai trocar. E eu, desde aquele tempo, sei dessa graciosidade, dessa beleza de ver a vida, né? Que você sempre transparece. Isso está imbuído, né? Encharcado na sua prática clínica, no jeito que você conta esse encantamento pelo ser. Muito bom te ouvir, muito delicioso. Quero te perguntar se você quer complementar com alguma outra coisa que você tem feito, que você tem sentido dentro do Body Talk, se você quer fazer mais algum comentário adicional sobre a sua prática. Não, acho que é isso, assim, né? A gente, nessa ideia do inconsciente, também me vem muito isso de que o inconsciente também está no corpo, né? Então, cada celulinha, cada processo fisiológico que às vezes a gente enxerga é uma manifestação somática da psique, né? Então, para mim, essa história de corpo-mente separação já tinha caído por terra há muito tempo, mas acho que cada vez mais eu começo a entender como que o símbolo e aquilo que dentro da linguagem da psicologia a gente vai falando de mecanismos de defesa, projeções, como que isso se revela na dinâmica ali dos tecidos, dos órgãos. Eu tô achando bem legal. Só para isso, né? E aí acho que é isso. Na prática eu tenho essa coisa com a música, que ainda é uma coisa que eu sinto que tem um campo legal, né? Então tem aqui atrás a minha Juruti Box, que é uma caixinha que eu uso para as práticas de yoga da voz, é um canto mais meditativo, que eu ainda não integrei muito na prática de consultório, mas eu sinto que tem um terreno fértil, então tá aqui um pouco para me lembrar sempre disso. Adorei, que coisa linda. Eu ia perguntar, mas eu achei um pouco invasivo perguntar, e que bom que você tomou, então, essa revelação, porque acho que diz muito sobre como o Body Talk também faz um processo de individuação da prática do terapeuta. Cada terapeuta é um, né, Camila? Cada terapeuta tem realmente uma visão do universo, que é de uma janelinha, de uma fresta, de uma fechadura, e a sua é muito cheia de beleza, muito cheia dessa estética leve, né? E agora dessa música, que para mim é uma surpresa tão linda. Tomara que você integre tão rápido a sua intuição, possa lhe trazer e você possa, de fato, integrar e presentear a matriz Body Talk, seus pacientes, dessa experiência
com a música e a prática terapêutica. Muito obrigada por essa entrevista, foi um prazer e uma alegria te escutar, cheia de beleza. Muito obrigada. Gratidão. Queria só lembrar que amanhã a gente está começando também o curso de fundamentos, né? Aqui em Brasília, do Body Talk. Então, ainda dá tempinho de entrar, mas é isso, né? A matriz crescendo, uma alegria de também estar participando disso, vou estar na coordenação. Então, muitas coisinhas, muitas trocas, né? Para acontecer. Estou bem feliz e queria muito te agradecer, né? Por esse espaço, por esse trabalho que você desenvolveu. É muito incrível o seu olhar também, né? De ver a singularidade de cada um. Né? É bonito de ver o seu olhar também. Obrigada, querida. Obrigada igual, Camila. Vou lembrar para todo mundo que esse Fundamentos é um dos cursos de entrada para a prática terapêutica do Body Talk, caso alguém esteja assistindo essa entrevista e não tenha assistido qualquer outra, e que esse amanhã é o dia, foi isso que eu fui olhar agora há pouco no celular, esse amanhã que Camila se refere é 29 de agosto de 2019, então estão todos convidados a conhecer e a praticar e a experimentar um curso de Body Talk Fundamentos com o instrutor Márcio Ribeiro em Brasília. Isso, exatamente. Qualquer coisa, os seus contatos vão estar no post. Camila, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Um abraço.